Olá, minha gente, tudo certo? Como estão os estudos? Como é que estão as leituras? Estamos trabalhando questões para o SAEB. Você sabe que o SAEB trabalha muito com contexto, trabalha muito, você precisa ser um exímio leitor, hein? Você tem que ser uma pessoa que leia com regularidade. Você tem que ter bom vocabulário, você tem que ter uma boa, você tem que ter uma perspicácia com a produção textual. E ler bem significa que você também deve escrever bem. Entendeu? Quer dizer, somente ler sem escrever também não vale a pena. Então, essa é minha recomendação para começar agora. Né? Você escrevendo, você percebe as dificuldades, as estratégias que você precisa usar para escrever. Aí você vai começar a entrar no gênero, na preocupação com o tipo de texto. Você vai ter preocupações que você não teve quando você estava lendo, muitas vezes. E quando você está lendo, não tem preocupações naturais de quem escreve, e vice-versa. Quer dizer, os dois se completam. Quando eu leio, muitas vezes, eu não leio somente para acompanhar o roteiro de um romance, por exemplo, né? Eu não leio apenas para estudar e aprender uma teoria no livro didático. Eu não leio só por diversão. Eu não leio somente para saber a notícia, me atualizar sobre o mundo. Tá? Então, há muitos motivos que me levam à leitura. Né? O enriquecimento de vocabulário, a atualização, desenvolver a minha sensibilidade. Então você tem inúmeras razões para ler, que aqui seria pouco tempo para a gente, né, citar todas elas. Mas, no caso de vocês que são estudantes, que vão se submeter a um Enem, a um SSA, a um vestibular seriado, né, a uma prova de vestibular, a uma prova de um exame militar, tá bom? É preciso que você tenha muito cuidado com as leituras. Tem que ser muito sistemático nisso aí. Todo dia ler um tanto para que você possa ir aumentando isso. Então, começa com 20 minutos, meia hora, que você vai perceber que logo você está lendo 1 hora, 2 horas até, e aí você não tem mais volta. É um caminho sem volta. A dificuldade é você começar. Depois que você começa, você percebe o encantamento e a felicidade que você vai ter a cada leitura, a cada conhecimento novo, tá? Eu estou falando tudo isso, pessoal, para chegar numa coisa muito importante para quem trabalha com leitura e produção de texto. É a questão do gênero textual. Você deve ter ouvido muito isso, né? Que os diversos tipos de textos, de acordo com a sua função sociocomunicativa, ele é organizado por gênero. Então tem um gênero jornalístico, né? Tem um gênero crônica, tem um gênero romance, tem um gênero conto, né? E há uma divisão muito clássica, bem da antiguidade mesmo, né? Do tempo do Aristóteles, que dizia que os gêneros literários, né, ainda eram gênero épico, gênero lírico, gênero satírico e o gênero dramático, né? Épico, lírico, satírico e dramático. Essa divisão hoje já é meio que contestada, porque existem estudos mais recentes que com a evolução da sociedade, com a evolução da criação, da criatividade literária, isso desenvolveu muito com o passar do tempo. E nós temos hoje uma gama muito grande de possibilidades de gênero, mas a gente ainda respeita essa divisão formal clássica, né? Dos gêneros lírico, satírico, épico e dramático. O que nós chamamos de gênero dramático interessa agora para a nossa questão. Drama, dramaturgia. Quando você fala nisso, automaticamente você pensa no ator, um cenário, você pensa no teatro, né? Mas aí o gênero dramático que a gente está falando, que é a produção do texto, o texto em si, ele tem uma estrutura, é um tipo de texto que tem uma estrutura, uma organização diferente, tipo o romance, por exemplo. Tá bom? No romance você tem um narrador, que pode ser personagem, ou então ele é o narrador onisciente, o narrador que conhece a história, que sabe o começo, o meio e o fim da história e que vai contar para a gente em terceira pessoa.
em terceira pessoa, ou ele pode narrar em primeira pessoa, se ele for o personagem da história, enfim. No caso do gênero dramático, as personagens, elas dialogam o tempo todo. Então, você tem ali um discurso direto, vamos dizer assim, o personagem A dialogando com o personagem B, tá bom? E aí vai desenvolvendo a história, o roteiro vai se desenvolvendo a partir desse diálogo, dessa encenação de vários personagens ao mesmo tempo, como se fosse uma cena familiar sua, né? Então ali é um teatro, todos nós somos atores ali, estamos representando muitas vezes até falsamente um papel. Quantas vezes você já esteve em alguns lugares que você demonstra ser uma pessoa que você não é, até em casa. A adolescente, né? Você sabe muito bem disso, que em casa é uma coisa e na rua é outra coisa. Amigos que a gente tem, que na nossa presença é uma coisa, fora da nossa presença é outra coisa diferente. Então nós somos verdadeiros atores o tempo inteiro. Então o gênero dramático, ele procura retratar essa realidade do dia a dia. Tratar as pessoas como personagens que vão representar ali um tipo, né? Uma personagem, quer dizer, uma personalidade específica para aquele texto. E esse gênero dramático depois é levado a um palco. Quando ele sai do papel, e aí começa a ganhar uma configuração espacial de palco, com atores, com cenário, com direção, muitas vezes até com música, com músicos no palco, com dança. Começa a fazer essa conjunção de várias artes, né? A cenografia, a sonoplastia, enfim. Isso já vira teatro, tá bom? Isso é o que você chama de teatro. Mas até virar um teatro, ele é gênero dramático. E normalmente é assim, dividido em atos. O que você tem no poema, que divide em estrofes, você tem no romance, que divide em capítulos, você tem no gênero dramático a divisão por atos. Pode haver uma peça de teatro com um ato apenas? Muitas, milhares de peças de teatro têm somente um único ato. Um tempo que o autor imagina que vai de 5, 10, 15 minutos a 1 hora, 1h30, um ato só. Ou então, quando o roteiro é muito grande, a história é muito longa, que toma mais de hora, então é comum dividir em 2 ou 3 atos, tá certo? E aí, quando você vai ler um gênero dramático, você vai perceber que ele vai fazer uma descrição desse primeiro ato, uma espécie de resumo. Veja aí, ó. Sala do pequeno apartamento alugado pelos amigos. No centro do palco, é uma sala, há uma mesinha e à sua volta 2 sofás do mesmo tamanho, um de frente para o outro, os 2 de lado para a plateia, um carpete cinza toma conta do chão, aos fundos um pequeno rack apoia um rádio moderno. À esquerda do palco fica a cozinha, que se resume em um balcão grande que esconde a pia por trás. À frente do balcão, uma mesa de jantar redonda com 3 cadeiras à sua volta. À direita do palco fica a porta da frente. À esquerda do palco fica a saída para o banheiro e os quartos. É dia. Bom, eu estou lendo o gênero dramático e o autor do texto está aqui fazendo uma configuração na minha mente do que é o ambiente, do que é o espaço em que a cena vai acontecer, onde vai haver o desenrolar das ações dos personagens, entendeu? Claro que se isso aí fosse transformado em teatro, bastaria que eu estivesse lá na plateia sentado, quando a cortina abrisse, eu estaria vendo isso aí. A sala, o rack, o rádio moderno, a cozinha de fundo, as cadeiras, quer dizer, não precisaria que alguém dissesse, atenção, agora é o primeiro ato e tem uma sala, não, que eu estou vendo. Aí já é o teatro, é uma arte tridimensional, né? Espacial, tá lá um palco para lá, né? Mas eu estou lendo, por enquanto, um gênero dramático, então o autor do texto tem que me colocar essa configuração para poder jogar a minha imaginação dentro dessa cena. Cena número 2, né? Desculpa, cena número 1. Dentro de um ato, pode ter 2, 3, 4, 5 cenas. Cena número 1. Jéssica, Pedro, Tomás.
os três acabam de se mudar para a nova casa em que passarão alguns dias juntos. Pedro e Tomás, é melhor chamar de Tomás, eu acho, mas aí não tem um acento no ar, deve ser Tomás, entram pela porta da frente, cada um deles traz 2 malas nas mãos. Tomás entra primeiro, Pedro em segundo e Jéssica por último, trazendo 2 malas grandes. Os rapazes aparentam estar cansados, enquanto Jéssica eufórica. Você está percebendo? Que aí, se eu tivesse no teatro agora, sentado lá, vendo a peça, tudo isso seria visto. Jéssica entrando com Pedro, com Tomás, um entrando primeiro, outro segundo, né? Um pela porta da frente, cada um deles trazendo a sua mala, né? Um entrando primeiro, o outro depois, um com a cara de cansado, o outro com a cara de euforia. Quer dizer, eu não precisaria que alguém dissesse essa descrição para mim aí. Mas como eu estou lendo o texto, então eu preciso me situar nessa descrição da personagem. Estão me entendendo? Vamos lá então. Pedro começa a falar. Pedro, isso que está entre parênteses chama-se de rubrica. Rubrica. Rubrica é uma orientação para quem está lendo o texto do que está acontecendo. Então Pedro, na hora que vai falar, ele vai dizer assim, não sei por que tanta mala de roupa, ela nem vai vestir tudo isso. Na hora que Pedro disse essa fala, ele vai entrando na frente com 2 malas grandes. Você já imaginou a cena aí agora? Lá vem Pedro, com 2 malas aqui, né? Carregando 2 malas. E aí ele vai logo dizendo, não sei por que tanta mala de roupa, ela nem vai vestir tudo isso. Está percebendo como é que o ator trabalha? Ele vai trabalhar a voz dele, a entonação da voz, a inflexão da voz, a expressão corporal dele, tudo isso de acordo como se fosse a realidade mesmo. Alguém que reclama de uma mulher que quando viaja leva muita coisa que ela não vai nem precisar. Para que tudo isso? A reclamação dele, tá bom? Percebeu o começo da história? Aí Jéssica diz, não reclama, você fala demais. Tomás então, na boa, Jéssica, você tem mais roupa do que nós 2 e nem veste tudo isso. Quer dizer, você já percebeu que Tomás está de parceria com Pedro, também reclamando de Jéssica, que tem muita roupa sem necessidade. Então ela volta a falar, é claro que eu visto. E Pedro diz, olha a rubrica agora, rubrica, deixa as 2 malas grandes no sofá. Então ele está entrando, reclamando e põe as malas em cima do sofá. Duvido! Tomás e Jéssica colocam as malas no sofá em que Pedro colocou, os 2 homens aparentam estar cansados. Quer dizer, você percebeu a importância da rubrica? Porque eu não posso ficar aqui divagando, imaginando como é que vai ser a cena, tá entendendo? Eu sei exatamente, eles entraram reclamando, o Tomás foi de acordo com Pedro, Jéssica retrucou e disse nada, eu vou vestir isso aí, o Pedro botou a mala lá em cima, quer dizer, aí os 2 vieram também, colocaram a mala no sofá. Eu estou vendo a cena na minha cabeça. É como se fosse uma descrição de um narrador, como se fosse a rubrica, né? E aí Jéssica agarra Pedro e Tomás pelo pescoço e os beija. E vai dizer o seguinte, vai ser muito bom morar com vocês, como nos velhos tempos. E Tomás e Pedro reclamam da dor. Bom, estava sentindo alguma dor. Pedro reclamando da dor. Caramba, Jéssica, preciso apertar tão forte. E outra, a gente nem vai ficar tanto tempo junto aqui. Só alguns dias para ajeitar as coisas. Aí Jéssica, mas vai dar para pôr os velhos tempos em dia. Você já está supondo, né, que eles já moraram juntos, já viveram juntos há algum tempo. Está percebendo? Vejam, eu vou voltar um pouquinho aqui, vou voltar, para você perceber a distribuição de um texto chamado de dramático. Tá? Ainda não é teatro, só vai ser teatro quando for levado ao palco. Mas muita gente confunde e usa, e não está errado, dizer que o gênero dramático é uma peça de teatro, tá bom? Não é errado você dizer que este gênero é uma peça de teatro, tá bom?
Então, de acordo com toda a minha informação, veja que aí não podia ser uma crônica. Uma crônica é um texto em prosa em que se trata de um assunto qualquer, contando um fato corriqueiro do dia a dia. Não é uma entrevista em que você faz um jogo de perguntas e respostas. Não é um relato de uma experiência, muito menos uma sinopse, um resumo, tá bom? Então, quarto quesito, letra C, mas não esqueçam de todas as informações que eu dei até agora. Você tem agora uma tirinha, né? Você tem aí alguém fazendo uma academia, né? Tá? Uma ginástica, e aí a cigarra toca, né? Não é uma academia, está em casa fazendo uns alongamentos aí, e a cigarra toca, ding-dong, e ele vai lá receber a comida lá que ele... Então, viu? Primeiro você faz truques, aí ganha comida. Olha aí, tá vendo? Como é que são as coisas? O cachorrinho observando já chegou à conclusão. 22, identificar efeitos de humor no texto. Então, o humor desse texto está centrado onde, minha gente? Olha, na atenção dos animais, as atitudes do homem, o humor. Tá bom? Cuidado, porque isso pode ser uma verdade dentro da charge, dentro da tirinha, dentro do cartoon, pode ser uma verdade. Mas ele está perguntando sobre o humor. O que é engraçado na tirinha? O que é que vai desencadear? Qual é o gatilho aí que vai desencadear o humor, o riso? Tá bom? Vai ser então a letra B, na conclusão dos animais sobre os truques feitos pelos homens. É uma espécie, minha gente, de personificação. É como se você tratasse um animal no reino das fábulas. Sabe que as fábulas é um gênero em que homens e animais convivem e conversam, e interagem e falam a mesma língua, né? Então é como se fosse algo parecido com uma fábula ou uma personificação, quando é um caso de objetos inanimados falarem, conversarem. Você viu isso em Alice, no País das Maravilhas, né? Você viu isso em várias historinhas infantis, várias fábulas, em que você tem objetos que falam, animais que falam, plantas que falam, né? Então, você tem aí uma tentativa de humor a partir disso. Quer dizer, você viu lá o homem fazendo as suas... E quando ele fez aquilo ali, como é que um animal olha aquilo ali? O animal está dizendo, ele está produzindo ali um efeito de alongamento. Não, ele está vendo somente ali como sendo, não é, uma brincadeira, e quem faz aquilo ali ganha comida. Né? O animal não imaginou, ele pediu um iFood, ele pediu uma comida pelo celular, e o rapazinho trouxe lá a comida para ele e tal. Ele não tem essa lógica. Mas aí a graça está justamente nisso. Tá? Faz aí umas mungangazinhas que tu ganha comida. Né? Então foi assim que ele tentou fazer a graça. Tá? A rã sábia. Como a onça estivesse para casar-se, os animais, estão percebendo agora a fábula? Os animais todos andavam aos pulos radiantes, com olho na festa prometida. Só uma velha rã sabidona torcia o nariz àquilo. O marreco observou-lhe o trejeito e disse, grande enjoada, que cara feia é essa? Quando todos nós pinoteamos alegres no antegozo do festão. Por um motivo muito simples, respondeu a rã. Porque nós, como vivemos quietas, a filosofar, sabemos muito da vida e enxergamos mais longe do que vocês. Responda-me a isto. Se o sol se casasse em vez de torrar o mundo sozinho, o fizesse ajudado por Dona Sol e por mais vários sóis filhotes, o que aconteceria? Secavam-se todas as águas, está claro? Isso mesmo. Secavam-se as águas e nós, rãs e peixes, levaríamos a breca, pois calamidade semelhante vai cair sobre vocês. Casa-se a onça e já de começo será ela e mais o marido e a perseguir os animais. Depois aparecem as oncinhas e os animais terão que aguentar com a fome de toda a família. Ora, se um só apetite já nos faz tanto mal, o que será quando forem 3, 4, 5? O marreco refletiu e concordou. É isso mesmo. Moral da história. Você sabe que toda fábula tem esse objetivo, né? De uma moral.
de buscar um ensinamento. Moral quer dizer qual é o ensinamento que vai ficar depois dessa minha leitura, né? Então observe isso, tenham muito cuidado. Quase sempre toda fábula traz ao final uma moral. Moral da história: pior que um inimigo, 2. Pior que 2, 3. Então você tem aí o Monteiro Lobato fazendo as suas fábulas, né? Uma de suas fábulas, e essa daí, especialmente, tem um tom até de um pouco de humor, né? Uma lógica meio que ilógica, meio absurda, né? Mas você percebe que o tempo todo a rã querendo provocar medo. É essa a intenção dela, é trazer medo para o seu interlocutor, né? Vejam aqui, por exemplo, o exemplo que ela dá. Por um motivo muito simples, respondeu a rã. Porque nós, como vivemos quietas a filosofar, sabemos muito a vida e enxergamos mais longe do que vocês, tá vendo? Então vocês vivem aí brincando, nem percebem as coisas. Nós não, nós somos pessoas sérias que vivemos filosofando, pensando e tal. Aí ela faz a pergunta: se o Sol se casasse, em vez de torrar o mundo sozinho, o fizesse ajudado por Dona Sol e por mais vários sóizinhos, o que aconteceria? Quer dizer, se o Sol se casasse, casaria com a Dona Sol. No casamento teria vários filhinhos que eram sóis, todos eles juntos a torrar a terra, né? Assim, olha a comparação dela. Então ia acabar com a água, isso mesmo. Então secavam as águas, rãs e peixes levariam a breca. Quer dizer, a gente que ia sofrer sem água. Como é que a rã ia viver sem água? Como é que o peixe vai viver sem água? Né? Então observe que ela o tempo todo está tramando um medo, gerando um medo nos seus interlocutores, né? Aí o marreco refletiu e disse: puxa, é verdade, é isso mesmo, né? E por que tem essa reticência aí? Que deixa a gente, né, sabendo que eles estão apavorados, não é isso? Então, atenção, minha gente, D23, identificar efeito de sentido decorrente do uso de pontuação. Sabe que a pontuação é muito importante numa narrativa, num conto, numa crônica, num romance, não é? numa fábula, numa poesia, enfim. É muito importante a pontuação, a vírgula, a exclamação, a reticência, as aspas, tudo provoca um sentido, tudo é um efeito de sentido dentro de um texto. Né? E essa reticência aí foi usada com que objetivo? Já disse para vocês, de mostrar a preocupação. Dona Rã, muito esperta, se colocou como sendo uma grande observadora da realidade, né? E essa observação que ela faz da realidade faz com que ela passe para os seus interlocutores, para os seus coleguinhas, né? O marreco, por exemplo, o medo. Então, cuidado com as pessoas que se juntam. E eles estavam no casamento, né? No casamento da onça, né? E aí, puxa vida, ela vai casar, vai ser mais violência na floresta. Nunca pensaram nisso, não? E, eita, é mesmo. Então, a partir de agora eu vou, né? Então, aquela reticência ali quer mostrar uma grande preocupação que passa a existir a partir de agora, depois desse forte argumento de Dona Rã, da filósofa, tá? Daí então, minha gente, o sexto. E agora o sétimo, D8, ele quer que você aprenda a inferir o sentido de palavra ou de expressão a partir do contexto. Então, muitas vezes se usa uma palavra com um sentido deslocado, chamado sentido conotativo, que é um sentido criado, inventado, um novo sentido. A palavra na sua polissemia, nos vários sentidos que ela tem, você pode usar um que não seja tão comum, né? Então, o que seria efetivamente você torcer o nariz? Um gesto, e quem torce o nariz pode ter várias razões, dependendo do contexto, claro. Você pode estar suando o nariz, né? Ou assoando, tanto faz. Você pode estar protegendo-se de algum odor ruim, enfim, existem várias razões. Agora, quando eu uso a expressão torcer o nariz, dentro de um texto como o que nós vimos agora, tem um sentido, tem um significado. Essa expressão tem um sentido próprio dentro daquele texto. Então, é isso que é inferir. Você já sabe o que é inferir. Inferir é chegar a uma conclusão. Portanto, torcer o nariz àquilo, a expressão destacada, então, sugere uma
desaprovação. Torcer o nariz quer dizer, isso não me interessa, não me agrada, eu não quero, eu reprovo. Tá certo? É isso aí, minha gente. Terminou nossa aula de hoje. Nós voltaremos na próxima com novos assuntos e novas questões para o SAEB. Tá certo? Até lá e grande abraço.